Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a lei de causa e efeito. Essa lei que não é uma criação humana, uma lei universal, uma lei natural, uma lei divina, uma lei que realmente explica várias situações que a gente vive no dia a dia. Os hindus já tinham consciência dessa lei. Ela se traduzia na lei do karma. Isso há muitos milênios antes de Cristo. Eles acreditam em reencarnação e acreditavam que o efeito das causas de uma vida passada se daria através do karma numa vida futura. Os hebreus também já acreditavam nessa lei, já tinham conhecimento dessa lei. Eles a chamavam de lei da semeadura, ou seja, o que você plantar, você colhe. Os egípcios também, através do seu sábio Hermes, eles acreditavam que a lei de causa e efeito era uma das 7 grandes leis da natureza, do universo. Depois de um tempo, a ciência veio também ter essa consciência desta lei. Então, Isaac Newton colocou o nome da lei de ação e reação, né? O que acontece também no mundo físico e químico. O Espiritismo nos traz uma nova luz para olhar esta lei. Então, quando a gente começa a entender o que os Espíritos trouxeram para nós, né, através de mensagens psicografadas, a gente começa a entender esta lei de uma forma muito ampla, explicando realmente a nossa vida futura, porque as mensagens que os Espíritos nos trouxeram, organizada aí pelo nosso amigo Kardec, nos explicam, por exemplo, que qual foi a causa, qual foi o início, a origem da nossa vida, qual foi a origem, causa primeira do universo, do planeta Terra, de nossa vida atual. Nossa vida atual é o efeito, mas qual é a causa de tantos problemas que a gente passa, por tantas provas? Então ele começa a nos explicar isso através do conhecimento do que foi, né, a evolução das espécies, da evolução dos planetas, da evolução dos espíritos até chegar a nós. Então, para compreendermos isso, precisamos entender o que é reencarnação, né? Vamos falar um pouco mais adiante sobre isso. O Espiritismo também nos traz uma questão muito interessante, uma pergunta que incomoda o ser humano há muitos anos. Para onde eu vou? Qual que vai ser a consequência, o efeito da minha vida agora? O efeito do planeta. Um dia desses eu estava assistindo um filme no YouTube, um filme brasileiro, uma produção simples, mas muito interessante. O filme chamava-se Causa e Efeito. E ele nos retrata, ele nos traz de uma forma clara várias situações da vida que são efeitos de causas da vida passada e da vida presente. Então o filme fala de um investigador de polícia que tem uma família, né, a esposa e um filho, e esse filho ele é morto, atropelado por um motorista bêbado. Logo depois sua esposa morre, vítima de problemas de saúde. E ele se torna muito revoltado, se junta a um político corrupto que diz que vai o ajudar se ele fizesse uns servicinhos para ele, de matar algumas pessoas. Ele começa a fazer isso, mas a sua esposa, em desdobramento, quando ele está sonhando, quando ele está dormindo, a gente se desdobra, né? O nosso espírito, ele se desdobra e vai para uma dimensão espiritual. É parecido com a morte, né? Só que nesse caso a gente está ligado a um cordão fluídico. Então, ele nesse desdobramento que ele se encontra com a esposa sempre lhe dando conselhos, ela apresenta para ele o porquê
que seu filho foi morto e ela também. Então apresenta uma situação de vidas passadas, que em uma vida passada ela assassinou uma amante dele e o seu filho também participou. Então que ela precisava disso para se recuperar, como um resgate. Ela precisava passar por isso para resgatar aquele erro, aquele mal que ela tinha feito. E logo depois, lá no final do filme, ele morre vítima também de assassinos, né? Provavelmente desse político, morre com tiros. Então vejam, esse filme apresenta causas de vidas passadas e causas da vida presente. Isso Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também apresenta muito bem lá no capítulo 5. Causas passadas e causas presentes. Então, a nossa vida hoje tem muito a ver com essas causas passadas e causas presentes. Então, estamos vivendo o efeito dessas causas que é interessante isso, não foi ninguém, foi nós que escolhemos, nós que optamos, nós que fizemos, nós que falamos, ou em vidas passadas, ou nessa própria vida. Aí você pode perguntar, bom, mas existe determinismo então? Existe, se eu fizer alguma coisa, se eu matar alguém lá, eu vou ter que ser morto agora nessa vida? Não, porque esse resgate não é uma justiça do olho por olho, dente por dente. Não é alguma coisa que você tem que sofrer na mesma intensidade, porque a reencarnação é uma oportunidade de você aprender. O resgate nada mais é do que uma situação para você aprender, para você seguir evoluindo. Por isso que nós não sabemos o que aconteceu nas vidas passadas. Nós temos um véu do esquecimento. Isso é uma bênção. Graças a Deus não sabemos o que aconteceu, porque a partir desta vida, né, de uma vida nova, a gente tem capacidade de evoluir, de crescer sem culpas. Imagina se a gente lembrasse de tudo que a gente já fez de mal nas vidas passadas. As situações, os efeitos acontecem, né? Efeitos das causas de vidas passadas acontecem, estão presentes, a gente tem que ter paciência e nós temos que entender que certas coisas a gente está resgatando. Então, sobre a questão do determinismo, não existe esse determinismo. Você pode, por exemplo, vir para essa vida, né, com algo para resgatar. Então, não existe determinismo. Você pode vir para essa vida para resgatar certas coisas, né? E algumas vezes, por incrível que pareça, nós mesmos pedimos isso em nosso planejamento reencarnatório. Então, a gente pode vir com uma noção, com um querer de sofrer, de estar resgatando alguns débitos passados para poder aprender. Mas chegamos aqui, por exemplo, e estamos no caminho do bem. Estamos já aprendendo na lei do amor. Então, esse resgate pode ser bem menor, porque você já está avançando. Dá para entender? Então, tudo é uma questão de escolhas. Você, nesta vida, você também está escolhendo e está mexendo com os resgates de vidas passadas. Então, esse resgate faz parte de uma justiça divina. Uma justiça onde você pode resgatar os seus débitos do passado. Muitas vezes a gente percebe pessoas perversas, assassinos, criminosos, que parecem se dar muito bem e até com aplausos de muita gente aqui. Mas essas pessoas, você pode acreditar que elas vão ter que pagar isso em vidas futuras. Então, quando a gente vê crianças, bebês nascendo com deformidades físicas, com problemas mentais, acéfalas, a gente não pode dizer que é uma injustiça divina um bebê nascer assim. Não. Alguma coisa no passado ele está resgatando.
Então tudo está certo. Nada é por acaso. Não se desespere porque nada é por acaso. As coisas acontecem como tem que acontecer. Então é uma lei de causa e efeito. Mas veja só, os principais efeitos que acontecem em nossa vida são causas desta vida mesmo. São escolhas nossas que a gente faz anos atrás, meses atrás, dias atrás. Então muitas vezes a gente é levado a caminhos não muito bons, né? A caminhos de vícios, de pornografia, caminhos de materialismo extremo, de consumismo extremo, né? Caminhos que você sabe que você está entrando em contato com espíritos, né? Encarnados e desencarnados que são ainda ignorantes, não estão no caminho do bem, né? E isso vai influenciar você, com certeza, e vai influenciar o seu futuro, né? Então, essas opções que você fez no passado, esses hábitos que você teve no passado, estão influenciando agora. Algumas vezes a gente não se dá conta disso, dessa consciência, do que a gente faz. Santo Agostinho falava que ele tinha um método para ter consciência dos seus atos. Então, antes de dormir, ele tentava relembrar tudo que fez durante o dia, vendo se era algo positivo ou negativo. Então nós temos que ter consciência de nossos atos. Se nossos atos no passado, nesta vida, não foram bons, prejudicaram os outros, né? Se envolveram com energias negativas, com espíritos que estavam nessas situações ignorantes, a gente vai ser influenciado. Agora, como mudar tudo isso? Existe modo de mudar essas causas passadas, essas causas de vidas passadas, de anos passados? Claro que tem. E esse antídoto é Jesus, é a mensagem de Jesus, é o Evangelho de Jesus. Ali está o caminho, o mapa para a gente mudar tudo isso. Porque Jesus não falou sobre a lei de causa e efeito, porque é uma lei universal, uma lei até que os hebreus já conheciam. Ele não precisava falar desta lei, mas ele trouxe a ideia, a semente do que plantar. Essa semente é o amor, é a caridade, é o caminho do bem, é a humildade, é o perdão. Ele nos coloca na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas enquanto a gente perdoa as ofensas dos outros. Então, no momento que a gente está fazendo bem, está perdoando, está levando alegria, paz, a gente está recebendo também tudo isso. Porque essa lei de causa e efeito, ação e reação, também serve para o bem. Não somente para o mal, né? Para as coisas negativas, também para o bem. Então, no momento que você está fazendo bem para os outros, está fazendo bem para você, está fazendo bem para o planeta também vai te acolher. Os outros também vão te acolher, te dar amor, carinho, te perdoar. Essa é a lei de causa e efeito. Esse é o nosso objetivo, essa evolução moral. No momento que a gente começa a utilizar a lei de causa e efeito para o nosso bem, para a nossa felicidade, a gente pode encontrar felicidade. É isso que Jesus veio nos trazer. É possível a felicidade. Basta a gente procurar isso, plantar isso. Então, cabe a cada um de nós plantar através dos seus atos, das palavras, dos pensamentos. Plantar este bem para colher felicidade. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.